Olha, excelentíssimos senadores, senadoras aqui presentes, deputado Rafael Mota, de quem eu gostei muito da fala, parabéns. Caros amigos todos, espíritas e não espíritas, estão aqui hoje. Um prazer estar aqui. E como o Girão disse, nós todos acreditamos na imortalidade do espírito, não há pressa, então até meia-noite, meia-noite e 15 eu sigo falando aqui, não é? Mas olha, queria agradecer ao Girão. Todo mundo já agradeceu, eu conheço o Girão e a Márcia já talvez há uns 10 anos, 12 anos, por época do filme, e tive a oportunidade de jantar na casa deles um dia. E conto para vocês, se não tiveram lá, que coisa interessante. O Girão tinham lá em Fortaleza, não sei se está aqui também, mas na casa tem quadros dos principais humanistas. Tem Gandhi, tem Madre Teresa, tem Chico, tem Papa, tem o Dalai Lama, todo esse povo lá. Então isso para mim mostra que beleza que é uma pessoa que preza as diversas vertentes da humanidade, do humanismo, da paz, né? Então, parabéns. Se eu fosse definir Girão, definiria como uma pessoa extremamente aguerrida, convicto. Ele vai nas causas, né? E as causas dele são sempre muito nobres. A gente discorda até numa coisa ou noutra, numa causa ou noutra, no peso que se dá uma causa ou outra, mas elas são todas muito nobres. E nesse momento, nesta casa, neste país, onde se discute o armamento, complicadíssimo, e eu acho estranhíssimo se houver algum espírita que defende o armamento, basta ler Kardec para entender que isso não faz nenhum sentido, né? Mas também tem outras pautas, como o aborto, como o jogo, né? A tortura, tem tantas coisas acontecendo, a própria preservação da natureza, aqui foi falado, o doutor Bezerra já falava disso há 120 anos, né? Então são temas muito atuais, muito pujantes, fico muito feliz que nós tenhamos gente como o senador Girão aqui a trazer esses temas. Bom, eu não vou falar de Bezerra. Curiosamente, numa homenagem a Bezerra de Menezes, eu não falarei de Bezerra de Menezes. É que todo mundo já falou, repetir as mesmas coisas acho que não faz sentido, né? Então, vou tentar passear por outros caminhos aqui. Talvez abordar um pouquinho o que é Espiritismo. Vários daqui conhecem o Espiritismo muito bem, o presidente da FEB conosco. Mas estamos aqui na TV também, né? Na TV Senado, e várias pessoas da TV seguramente têm uma vaga ideia do Espiritismo, talvez não conheçam tanto. Eu queria falar algumas coisinhas para tentar esclarecer um pouquinho sobre isso, né? Antes disso, pela manhã eu coloquei nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né, para parecer mais americano, não é isso? Que eu estaria aqui para falar na homenagem ao doutor Adolfo Bezerra de Menezes, e choveu, tinha até a hora que eu mostrei para o Girão, uns 11 mil likes lá dados. E pouquíssimo, você deu like, alguns poucos criticando. E qual era a crítica de quem criticava? Falava, pô, o Senado não tem mais o que fazer, vamos lá fazer homenagem agora, pô, vamos trabalhar, tarará, né? E eu fiquei pensando, falei, puxa, será que tem razão, não tem razão? Eu acho que não tem razão, né? Esta casa trabalha pra caramba, eu venho a Brasília com certa frequência, vinha mais ainda quando estava à frente de negócios, e vejo gente em Brasília trabalhando arduamente, 8 horas da noite, seja no Banco do Brasil, seja em outras instituições, na próprio parlamento. Então tem gente muito boa e tem gente muito ruim em todo canto, aqui também, né? E acho que uma iniciativa como esta, Girão, é fundamental, porque esta é a Casa do Povo, reconhecer uma pessoa de mérito, não por ele, e tenho certeza que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, sendo um espírito já um pouco mais evoluído que a maioria de nós, seguramente muito mais evoluído que eu, não está nem aí para uma homenagem. Ele vai falar, bacana, legal, valeu, Girão, mas isso não importa, né? O que importa, provavelmente, para ele é o que nós estamos discutindo hoje aqui. O bem, o seguir, fazendo a tal da reforma íntima, cuidando de nós mesmos, né? Tentando caminhar a passos bons, levando a humanidade para lugares melhores. Então, é um pouco isso que eu queria abordar hoje aqui. Falando um pouquinho do Espiritismo, né? Quando que o Espiritismo surgiu? Bom, a conversa entre vivos e mortos, encarnados e desencarnados, né? Os espíritos que estão, nesse momento, na carne ou fora da carne, existem desde sempre. As pitonisas na Grécia, 2.500 anos, 500 anos antes de Cristo, na época de Sócrates e Platão, já se tinha ali comunicação mediúnica. Os pajés aqui brasileiros, os incas, os maias, os astecas, onde você for, sempre há comunicação, sempre há conversa entre os supostos mortos e os supostos vivos. Então, o Espiritismo não é pioneiro nisso. Aliás, ele é muito atrasado, chegou apenas a 160 anos, mais ou menos, né? Foi ali, na França, que Allan Kardec codificou. Eu nunca entendi bem essa história de codificar que os espíritas falam. Nada mais do que organizar esse conhecimento que já havia de uma forma palatável, que a gente conseguisse entender e discutir um pouco isso. E tem o brilhante filme do Wagner Assis, meu querido amigo aqui, recém-lançado, hoje estreando na Netflix, para quantos países? 174 países, exceto China e mais 2 ou 3, você me falou, né? Então, para quem não assistiu, eu recomendo muitíssimo que assistam. Mostra Kardec inseguro em alguns momentos, o apoio da esposa dele. É um filme brilhante, muito interessante. Bom, a partir daí,
surge o tal do Espiritismo. Eu queria comentar 4 pilares que eu acho que representam um pouquinho o que é o Espiritismo para a gente. Dá para ser 6, 8, 18, um pilar só, né? Mas escolhi 4 aqui, Gerão. Primeiro, a sobrevivência do espírito. Nós, espíritas, acreditamos que o espírito não acaba, não morre, continua, que a única coisa que fica é o que é material. Quem morre é a célula, o corpo físico. O espírito não. Ah, mas o que é o espírito, afinal de contas? Somos nós. Espírito é você, espírito sou eu. Você que pensa, que entende alguma coisa, isso é você. Isso é o espírito que continua. Ah, e como é que você sabe que continua? Por conta da tal da mediunidade, né? Várias pessoas vêm e contam, olha, assim, assim, assado, e falam coisas. E eu sempre tenho um pouco dessa dúvida, será que existe mesmo esse negócio de espiritualidade, espiritismo, espíritos? E eu vejo depoimentos de gente não espírita, absolutamente insuspeita, absolutamente da minha maior confiança, que falam, olha, eu estive numa reunião espírita, e o espírito do meu filho, do meu pai, falou isso, não era possível que não fosse, porque isso só eu e ele sabíamos. Então, eu acredito que, de fato, isso age, isso exista, e está ali a partir de Kardec dito. Então, primeiro pilar, sobrevivência do espírito. Isso já leva a uma série de considerações, né? Se a gente vai continuar, é bom cuidar para voltar melhor numa próxima volta, que seria o segundo item, o segundo pilar, que é a reencarnação, né? Quem sugeriu colocar a reencarnação aqui foi meu filho Pedro, ontem, quando eu li isso para ele, ele falou, pai, mas você não fala da reencarnação, não é espiritismo, a base do espiritismo é a reencarnação, né? E aí é importante compreender que a reencarnação não é punição divina. Vários de nós usamos a terminologia karma, aquela coisa pesada, vim aqui para sofrer. Eu não entendia isso quando comecei no Espiritismo. Esses espíritos são todos loucos, eles acham que sofrer é bom. Que história é essa, né? E sofrer não é bom, e não é necessário. E Deus não deseja que nós soframos. Os problemas existem para que nós pensemos a respeito. Ah, está ruim, está difícil, peraí. Ah, acho que vou por aqui, não deu certo, vou por ali, opa, deu certo. Para que nós achemos os caminhos, desenvolvamos o intelecto, nos desenvolvamos moralmente também. Só para isso existe a reencarnação, né? Então, primeiro pilar, sobrevivência do espírito. Segundo, a reencarnação não como uma punição divina, mas como uma bênção, na verdade, uma oportunidade de conhecermos mais e mais, a todo momento, sobre tudo. Terceiro pilar, a evolução, o progresso sem cessar do espírito, né? Mas todo mundo evolui? Sim, todo mundo evolui. Todos nós que somos espíritos, criações divinas, temos a mesma oportunidade. E o mais picareta do mais picareta, o mais bandido do mais bandido, também esse evolui? Sim, também esse evolui. Só que não dá um pulo, não dá um salto, é lentamente, um pouquinho depois do outro. Outro dia, o Centro Espírita Africano de São Paulo, você conhece o Gerson, né, um dos fundadores lá, um senhor de 80 e poucos anos, brilhante, Gerson Rodrigues e a Regina, a esposa dele. E o Gerson me falava que não há saltos. Ele falava assim, o traficante de droga, esse cara já evoluiu? Sim ou não? Eu falava, pô, traficante de droga, que difícil, né, beleza? Ele falava, já evoluiu. Esse cara, em outra encarnação, era um traficante de humanos, traficava escravos. O que é melhor, traficar escravo ou traficar droga? Ah, nenhum dos dois é bom, mas entre os dois, melhor traficar droga. Então, vejam, não é um saltaço, não é um bandidão que vira mocinho rapidinho. É aos pouquinhos, pelo esforço próprio, nosso próprio esforço. Então, primeiro, a sobrevivência do espírito. Segundo, a reencarnação. Terceiro, a evolução, o progredir sem cessar. E o quarto que eu achei aqui, eu tentei pensar em 2 termos que estão muito na moda hoje em dia, que acho que o Espiritismo não usa esses termos, mas a significância é a mesma, né? O Espiritismo tem 160 anos, esses termos devem ter 20 anos. Quais são eles? Empoderamento e meritocracia. Como assim, isso é Espiritismo? Sem dúvida que é. Empoderamento em que sentido? O Espiritismo, eu acho que não é para todo mundo. Por que não é para todo mundo? Porque ele é pauleira. Você vai no centro espírita buscando milagre, queridão, queridona, não é aqui. Não vai se resolver todos os seus problemas. Ninguém vai resolver teu problema. Ah, tira esse espírito encostado aqui em mim. Não é assim que a coisa funciona. O que é que o Espiritismo faz pela gente? Nos ajuda a compreender as coisas melhor. E mais que tudo, compreender a nós mesmos de uma forma melhor. A partir dessa compreensão, está aqui, é seu. Se vira. Eu te apoio, eu te explico, eu te ajudo. Mas é você que resolve os seus problemas. E nem todos nós queremos isso, porque dá trabalho. Mais fácil delegar para outro resolver nosso problema, não é? Só que não funciona. Então, o tal do empoderamento está aí. Você tem poder de resolver suas próprias coisas e o Espiritismo ajuda nessa compreensão. Mais uma vez, os problemas não acabam. O que muda é que nós aprendemos a encarar os problemas de uma forma diferente, agir de uma forma diferente e, por consequência, sofremos menos com os mesmos problemas. E a história da meritocracia, onde é que vai? Vai que, vamos pegar um exemplo aqui. 2 pessoas, 2 irmãos, gêmeos, univitelinos, iguaizinhos, um a cara do outro. São idênticos, são iguaizinhos, sim ou não? Não são, né? São muito parecidos.
Mas parece que para um a vida sorri, tudo dá certo, tudo é bacana, tudo vai bem, é uma maravilha, e o outro a vida é um horror, tudo dá errado, só dá cabeçada, todo mundo meio que sacaneia. Ele fala, mas como pode? Deus é injusto. Deu muita alegria, felicidade, tranquilidade para esse e nada para esse. Não, é que não são o mesmo espírito, parecem um com o outro, porque fisicamente parecem, mas são espíritos diferentes. Esse aqui já tem mais mérito, ou como foi dito aqui, já é um espírito mais antigo, já viveu mais, já aprendeu mais, já tirou de si os seus problemas, tirou a arrogância, a vaidade, o egoísmo, a maledicência, tudo isso já tirou. Então é só natural que ele encare melhor a vida e viva uma vida mais tranquila. Mérito, progresso. Esse também chegará lá, só que talvez demore um pouquinho mais. Vai depender da aceleração que ele der no seu próprio aprendizado, né? Então os 4 são sobrevivência do espírito, reencarnação, evolução, progresso sem cessar e o empoderamento, meritocracia, né? Quando a gente fala dessa coisa de crescer, meritocracia, eu canso de ouvir no centro que eu frequento, vocês devem ouvir também, você fala, qualquer coisa as pessoas falam assim, mas não é fácil. É fácil. Não é fácil, estar encarnado na Terra não é fácil. Aqui é duro, porque nós merecemos estar aqui. Ainda bem que estamos aqui, nesse momento histórico, num país como o Brasil, num perrengue danado. Que bom, estamos sendo mais forçados a resolver as questões. Vamos crescer provavelmente mais rapidamente, porque vamos desenvolver soluções mais rapidamente. Se não é fácil, eu sempre respondo com a outra, não é fácil, mas é possível. É isso, é possível, dá. Você tem que estar afim e tem que caminhar para tanto, né? Falando um pouco mais do Espiritismo, eu fui pegar lá o censo do IBGE, dados que vocês conhecem, IBGE de 2010, já está bem desatualizado, né? Diz o seguinte, o Espiritismo é a 3ª maior religião do país. É a religião de maior renda, onde as pessoas que frequentam, os espíritos têm maior renda entre a população. É das pessoas com maior número de anos de estudo, se não me engano é 9 anos e meio, uma coisa assim. Diz também que é quem mais tem nível superior. Os espíritas têm 31,5% dos espíritas têm nível superior, isso de acordo com o censo 2010. O próximo censo provavelmente vai, imagino, seja ainda melhor, né? Entre o censo penúltimo, ou melhor, penúltimo, 2000 para 2010, cresceu em 65% o número dos que se declararam espíritas, né? Ou seja, mais ou menos 4 milhões de pessoas se autodeclaram espíritas. Lembrando que muita gente tem vergonha de dizer que é espírita, ainda hoje em dia, por incrível que pareça, né? Eu acho, na verdade, que esse número é muito maior e tem uma série de especulações quanto a esse número, né? Eu acredito que talvez seja 1/4 da população brasileira, talvez alguma coisa como 50 milhões de pessoas. Por quê? Porque todos vocês que nos assistem agora pela TV, que estão aqui hoje, seguramente conhecem alguém, um tio, uma tia, um primo, um irmão, que fala assim, não, eu não sou espírita, mas eu gosto, eu simpatizo de vez em quando, até vou no centro espírita. Já ouviram essa história ou não? É só 98,7% da população brasileira, né? Quando a coisa aperta, opa, deixa eu tomar um passe, como se o passe resolvesse tudo. Passe não é Neosaldina, não é Cibalena, não é nada disso, né? O que resolve é a gente mudar a gente mesmo. Passe ajuda, mas não é a solução da lavoura, né? Se você pensar, as pessoas que leem livros espíritas, romances espíritas, os que vão lá tomar um passe, os que estão atrás de psicografia, os que vão em busca de cura, tudo isso é gente que está orbitando em torno da filosofia espírita, mesmo não sendo espíritas confessos, né? Falei aqui filosofia espírita, e o Godinho, presidente da FEB, falou um pouco ali de ciência, né? O espiritismo como ciência. Eu tenho uma grande discussão comigo mesmo, que é, afinal de contas, o que é o espiritismo? É religião? É ciência? É filosofia? O próprio Kardec abordou lá, no meu entendimento, ele deu uma escorregada ali para não ficar mal com ninguém e tal. Eu não acho, e é a opinião, eu não acho que o espiritismo seja religião. E eu não quero achar que o espiritismo seja religião, porque acho daí fecha, trava, né? E os exemplos que a gente tem das religiões ao longo da história da humanidade são todos catastróficos, né? Poder, pressão, condução para onde eu quero, muito complicado. Eu acho que o espiritismo está ainda passando batido nessa história toda, que é muito bom. Acho que a confusão talvez venha de Jesus, né? Vocês são cristãos? Vocês estudam Jesus? Sim, o espiritismo estuda Jesus não como Deus, não confunde Jesus com Deus, mas como um espírito mega, hiper, blaster evoluído e, portanto, um exemplo a ser seguido, né? E os ensinamentos de Jesus estão a toda hora sendo analisados, estudados por nós espíritas, claro, como um boníssimo exemplo. Mas tem muitas diferenças entre o espiritismo e religiões. Por exemplo, o espiritismo não tem profissionais, ninguém vive do espiritismo. Todos são voluntários, o que é maravilhoso, né? Eventualmente, eu até conheço uma casa de São Paulo que tem uma gerente paga para cuidar, porque é uma casa grande, então ela é paga para cuidar da casa. Às vezes você tem alguém que cuida do ambiente, mas não tem profissionais, não tem um padre, um sheik, um rabino, um presbítero, não. O espiritismo não tem ninguém profissional.
Nós não temos objetos sagrados e tampouco temos locais sagrados. Agora, se passar essa capital brasileira do espiritismo, espero que não vire uma meca para os espíritos terem que ir lá uma vez por ano, né, uma vez na vida, que vão para passear, mas nós não temos um lugar sagrado, não temos nenhum objeto sagrado, o que é maravilhoso. Fiquemos firmes nisso, né? Para mim, o que é mais importante, eu acho que hoje é um momento importante para a gente discutir isso, o espiritismo não tem um líder. O espiritismo não tem um ídolo. E é complicado. Pessoas famosas, e o Chico foi um cara maravilhoso, espetacular, mas ele mesmo fazia questão, quando alguém beijava a mão do Chico, o que ele fazia? Beijava de volta, para falar, eu não sou mais que você, eu sou igualzinho a você. Bárbaro, né? Humilde, modesto. Seguramente o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, a mesma coisa, né? Então, acho que a gente tem que ter cuidado com esses que se falam como a voz do espiritismo. O espiritismo não tem uma voz. E essa é a beleza do espiritismo. Aí eu passo já para um outro caminho, que é as casas, né? As casas espíritas também não têm uma central que cuida das casas, apesar da FEB. Cada casa cuida de si. E essa autogestão, essa autodeterminação, para mim é uma coisa encantadora. Como é que pode 15 mil centros espíritas no país? Mais ou menos, né? 15, 20 mil centros espíritas, cada um cuida. Eu dou palestra em vários lugares e cada uma cuida de um jeito, funciona. Isso é maravilhoso, é um exemplo de autodeterminação, autogestão, né? Espiritismo não tem sacramentos, né? Você sabe bem, não tem casamento, não tem batismo, não tem crisma, porque a gente acha que não faz sentido apresentar uma criação de Deus para Deus. E quem não for apresentado, ferrou. Não faz sentido, né? Não tem promessas, não tem autoflagelação, porque não faz sentido quebrar o corpo, tem que quebrar o espírito, mudar o espírito, não o corpo. E, importante para quem nos ouve agora, tudo no espiritismo é gratuito. Não há dízimo, não há venda de nada sagrado, de nada que seja bento, nenhum amuleto, né? Mas eu vejo nas cidades, nos postes, aquelas videntes espíritas falando que faz amarração, traz a pessoa amada em não sei quantos dias. Isso é espiritismo? Não, nunca foi. As pessoas usam da palavra espírita, espiritismo, porque ela goza de uma credibilidade, de uma seriedade, mas isso não é espiritismo. Se você vai em algum lugar que lhe cobrem algo, ali não é espiritismo. O espiritismo nada proíbe. Como assim? Posso fazer o que eu quiser? Posso abortar? Posso assassinar? Posso roubar? Posso estuprar? Posso matar? Bom, essa é só a história da humanidade até hoje, né? Mas eu posso. Só que causa e consequência. Acarei, como foi bem dito aqui pelo Girão, no exemplo oposto, né? De arcar com o bem que se faz, também se arca com o mal que se faz. Mas você pode o que quiser. Recentemente estava dando uma palestra em Teresina. Não, essa não foi na Bahia. E uma senhora muito simpática, me contando da sobrinha que quis ir ao espiritismo, nunca tinha ido ao centro espírita, falou, tia, mas eu posso me maquiar? A tia falou, que pergunta é essa? Claro que pode. O espiritismo não proíbe maquiagem? Eu falei, não, imagine, né? O espiritismo nada proíbe. Por quê? Porque você faz o que você quiser e você arca essa beleza com o que você faz, para o bem e para o mal, como foi dito aqui, não é? E, por fim, dessas diferenças das religiões, que eu acho a mais bonita, talvez, o espiritismo não é exclusivista. Claramente é dito o tempo todo, você não precisa ser espírita, isso não importa nada, isso não garante nada. Importa a prática da caridade, né? A tal da fora da caridade não há salvação. Ou seja, importa a prática do bem. Seja você de que religião for, de que seita for, ou de seita nenhuma, agnóstico, ateu. E aí precisam cuidar também. Nós espíritas, cansei de ver, sobretudo na época eleitoral. Mas eles não são cristãos, fulano não é cristão. E daí que não é cristão? Só os cristãos são filhos de Deus, só os cristãos merecem alguma consideração? É claro que não, os muçulmanos não merecem consideração, os ateus, os agnósticos, os judeus não merecem consideração? Claro que sim, né? Então, é importante ampliar isso. E nós, espíritas, somos pela amplitude. Aqui falamos várias vezes, brincando, um pouco de Ceará e tudo mais, mas eu penso, Girão, que, e você seguramente assim age, os senadores, os deputados, agem para suas bases eleitorais, mas não apenas. Sêneca, brilhante filósofo da época de Cristo, diz assim, o mundo é minha casa. Então, acho que quem está aqui nesta casa defende sim a sua base eleitoral, mas não apenas. Defende sim o Brasil, mas não apenas. Defende o mundo, a humanidade, assim como cada um de nós aqui. Nosso compromisso é com a nossa casa. Nossa casa não é nem a humanidade, é o universo. Quando a gente entender isso, tudo melhora, tudo muda. Por fim, 3 conceitos rapidamente aqui. Livre-arbítrio, né? Um conceito claro do Espiritismo. O que é o livre-arbítrio? Posso fazer o que eu quiser e há com as consequências, né? Aqui nesta casa se faz leis, Senado Federal, Câmara Federal, se faz leis, o Poder Legislativo legisla e nós todos estamos subordinados a essas leis. Mas essas leis são temporárias, são falhas, são mutáveis. O que é permitido hoje no Brasil não era um tempo atrás, ou o contrário. Na época de Bezerra de Menezes, ele próprio abolicionista, era permitido você ter um escravo ou você ser um escravo de alguém. Hoje não é permitido mais. Então, a legislação humana muda de acordo com o tempo, de acordo com o país, de acordo com o povo. Mas tem uma lei que não muda nunca. Que lei é essa? A lei de Deus. Ou a lei moral,
né? Ou a lei da ética, chame como chamar, ou a lei natural. E é uma lei só. Que lei é essa? Dá para traduzir por amor, a caridade, o bem. Agir no bem é uma lei universal. Quando nós aprendermos isso, a terra passa de qualidade, né? Vira de prova e expiação para regeneração. É o tal do amor ao próximo, né? Amar ao próximo, ao ti mesmo, que a gente fala para os outros, né? Mas nós outros cá, nada, né? Por que a gente fala de amar o próximo e não ama o próximo, né? Por que a gente insiste, né, em nos armar para matar as pessoas? Por que a gente pratica o aborto? Por que a gente pratica o suicídio? Por que a gente quer nos livrar daquela pessoa incômoda via eutanásia? São temas atualíssimos. Por que a gente mata pessoas via o lucro exacerbado, ou isso não acontece? Pense em várias indústrias que o lucro é... Pense no medicamento. O medicamento necessário custa caríssimo, a pessoa não pode ter acesso e alguém está ficando muito rico com isso. Aliás, teve uma fala muito interessante de uma senadora aqui sobre um tema parecido, logo antes dessa sessão. Por que a gente mata via os desvios de dinheiro tão comuns, suborno, uma discussão tão frequente? Por que a gente opta pelo suborno? Ou por subornar, ou por aceitar suborno, se a gente sabe que isso é errado, a gente sabe que isso não é bom? Por que a gente usa droga? Por que a gente mente? Por que a tal da fake news? Aliás, sobre isso, se vocês não viram, recomendo na Netflix um documentário chamado Privacidade Hackeada. Muito interessante, muito importante, absolutamente necessário assistir. Mas, enfim, vamos pegar uma coisa mais simples. Por que a gente fofoca? A gente sabe que a fofoca não faz bem a ninguém, né? Eu diria que a gente fofoca, faz tudo isso por ignorância. A gente ignora que agir mal é contra o nosso interesse. A gente acha que é bom agir mal porque eu vou sair ganhando, vou ter alguma vantagem com isso. Vantagem nenhuma, né? Outra coisa é assim, mas eu não fiz nada de ilegal. Pode não ter feito ilegal, mas fez alguma coisa imoral. Então a gente devia pautar nossa vida pela moralidade, não só pela legalidade, né? E a pergunta é, por que Deus permite? Porque Deus permite o livre-arbítrio. A gente faz o que a gente quiser e tem as consequências disso. Deus não fica cuidando de cada um de nós, né? Mas junto com o livre-arbítrio vem a terceira lei de Newton, ação e reação, ou causa e efeito. Faz e recebe. Não tem como não receber de volta. A história do plantio é livre e a colheita é obrigatória. Plantei coisa boa, recebo coisa boa, e o contrário também é verdadeiro. Por fim, o outro item é o autoconhecimento, né? Aquela história do conhece a ti mesmo, que estava lá no Templo de Delfos, na Grécia Antiga, 2.500 anos passados, né? O autoconhecimento é a chave. Quando nós conseguirmos compreender a nós mesmos, quando a gente se perguntar o tempo todo, por que eu sou assim? Por que eu ajo assim? Né? E começar a mudar uma coisinha depois da outra, imagine cada um de nós fazendo isso, todos que nos assistem nessa hora fazendo isso, todo mundo cuidando de se melhorar, ao invés de falar mal do outro, ao invés de querer que o outro mude. Quando isso acontecer, está tudo resolvido. Frequentemente, vários aqui são palestrantes espíritas, seguramente acontece com vocês, quando acaba uma fala no centro espírita que eu frequento, as pessoas falam, nossa... gostei tanto dessa fala, foi tão boa, meu marido que tinha que ter ouvido, ou minha mulher que tinha que ter ouvido, ou meu filho, nunca sou eu, né? Não, é conosco, não é com o outro, você não muda o outro, mas você pode mudar a si mesmo, né? Enfim, encerrando essa coisa toda, voltando para a doutora Bezerra de Menezes, eu diria o seguinte, que ele, como todos nós, é um espírito que encarnou aqui, imperfeito, né? Mas que ele, diferentemente de vários de nós, provavelmente, foi buscar a sua melhora. Ele reconheceu que precisava melhorar e foi atrás disso. Teve compromisso consigo mesmo no bem e lutou para tanto. A gente viu os exemplos de quanta luta ele fez. Usou seu livre-arbítrio. E onde é que tem a ação e reação com o Dr. Bezerra de Menezes? Está aqui a ação e reação. A ação foi lá. A reação é hoje. 188 anos depois do nascimento, do reencarne dele aqui, nós estamos na maior casa do Parlamento Brasileiro homenageando essa pessoa. Olha, está aí a devolução. Uma pequeníssima devolução de tudo que ele fez e mas é uma devolução. Quantos de nós, senadores ou não senadores, poderemos dizer que daqui a 188 anos, acho que dá 2000 e qualquer coisa, sei lá quanto, daqui a 180, quase 200 anos, será que algum de nós será lembrado e fala, pô, o cara era porreta, o cara era bom, o cara fez isso, fez aquilo outro? Dificilmente, mas a gente deveria querer isso. Não pelo legado, não pela glória de ser lembrado, porque eu tenho certeza que para Bezerra de Menezes isso não importa nada, mas pela beleza de ter contribuído, de ter crescido em si mesmo, né? Isso que a gente devia sempre tentar e buscar. Então, aos senadores, senadoras e a todos nós, eu digo o seguinte, nós, sobretudo senadores, Girão, e aí falo para você, representando todos os seus colegas, tem um poder muito grande na mão, né? Pelo que representam aqui. E o poder não lhes pertence, o poder é de quem votou em vocês. Isso tem que ser claro o tempo todo, e é difícil. O poder, eu tive muito poder, você sabe, fui presidente de 2 grandes empresas e tal, e optei por não continuar, e a vida muda, né? Então, assim como o poder fascina, o poder vai embora rapidinho, ele muda de mãos muito rapidamente, sobretudo se for feito mau uso dele, né? Então, eu diria, se me permite, com toda a modéstia do mundo, sugerir e recomendar que não só os deputados, senadores, mas todos nós, aproveitemos a oportunidade da reencarnação para agir.
né? Falar menos, agir mais. Agir de forma correta, no bem, na ética, no que a gente sabe que é o certo. E não escorregar na justificativa que a gente sempre tem, né? Caminhemos como o grande exemplo que foi Adolfo Bezerra de Menezes. Muito obrigado.